Olá, muito bom dia para você. Olá, quem são os brasileiros que vão representar o país num encontro mundial sobre os desafios da agricultura? São jovens com idade entre 18 e 25 anos que vão apresentar ideias para acabar com a fome no mundo e também alimentar uma população que não para de crescer. Tem a Semana do Cavalo Quarto de Milha em Avaré, São Paulo, e a chegada da raça no sul do Pará. O AgroJornal deste domingo, 8 de outubro, começa agora. Essa semana acontece em Bruxelas, na Bélgica, um fórum que vai reunir jovens de todo o mundo. Entre mais de 1.200 inscritos, foram selecionados 100 jovens que representam 49 países. Eles vão discutir o futuro do agronegócio, o desafio de alimentar o mundo e acabar com a fome. O Brasil é uma referência na produção de alimentos e, assim, está mandando 5 jovens representantes. E agora você vai conhecer um pouco sobre eles e como é que eles estão se preparando para essa empreitada. Veja bem. A integração lavoura-pecuária-floresta e LPF foi o tema da redação de Paulo. É um método que permite você plantar grãos num lugar, você plantar florestas, no caso eucalipto, teca, mogno, enfim, cada produtor usa o que achar necessário para a região dele, e também você pode colocar os animais naquela sombra, né? Isso que é o legal da ILPF, porque aí os animais têm um pouco mais de bem-estar, eles podem produzir mais. E o passaporte para ele participar do Fórum Mundial em Bruxelas, na Bélgica, que vai falar sobre segurança alimentar e os caminhos para acabar com a fome no mundo. É muito interessante a gente falar de fome no mundo porque realmente parece algo distante da nossa realidade, recorde de produtividade, safra uma maior que a outra, mas ao mesmo tempo a gente tem no planeta mais de 800 milhões de pessoas passando fome todos os dias. Pessoas que acordam e terminam o dia sem saber se vão conseguir comer. Então é muito importante você reunir, especialmente jovens que têm toda uma carreira pela frente, para poder debater, poder pensar isso e poder criar soluções. Isso é o mais importante. O tema principal desse fórum é como alimentar um mundo faminto, né? E esse tema ele está muito conectado com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. São objetivos que foram traçados alguns anos atrás numa reunião da ONU com participação de grandes líderes mundiais. E são objetivos muito voltados a como diminuir a pobreza no planeta, como aumentar a prosperidade das pessoas no planeta e a proteção do próprio planeta. Essa será a terceira edição do projeto. Mais de 1.200 jovens se inscreveram e 100 de 49 países foram selecionados. Chegamos a 160 inscritos, né? Ou seja, o Brasil perdeu apenas para a Indonésia, foi o segundo maior país do mundo em número de inscrições, tá? E a partir daí essas inscrições elas foram submetidas também com uma redação. Essa redação tinha a ver justamente com esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de forma que eles pudessem falar um pouco a respeito de projetos a serem iniciados na sua região, no seu bairro, no seu município, talvez no seu estado, né? E a partir daí nós selecionamos um júri e chegamos a um número de 5 jovens através das redações, nesse processo seletivo, para que eles pudessem nos acompanhar até a Bélgica em outubro. Os 5 brasileiros são o jornalista Paulo, a estudante de Relações Internacionais Tamires Lacerda, Letícia Marques, que faz biotecnologia, e os futuros agrônomos Augusto Akira e Caio Siqueira. Caio escreveu sobre a produção agrícola em fazendas verticais, tema que ele conheceu melhor durante 6 meses de estágio no Japão. É a produção feita em níveis, com controle total de água e de luz. Meu estudo no meu TCC é para trazer, talvez em longo prazo, para São Paulo, que seria um dos únicos casos aplicáveis aqui no Brasil, mas é um tema bem específico, que é a produção de fazendas verticais, que só é justificável em grandes centros urbanos, com grande concentração de pessoas, e consiste na produção em níveis, né, no mesmo espaço, você produz na mesma terra, muito mais e com menos gasto de água, cerca de 90% menos consumo de água, que é muito importante também para o tema da sustentabilidade, né, do nosso fórum que a gente está indo. Então ele engloba vários pontos de sustentabilidade, mas ele também é aplicável em médio a longo prazo para algumas cidades. Levam também a responsabilidade de mostrar todo o potencial do Brasil, o futuro celeiro do mundo. Olha, eu espero mostrar que a produção agrícola brasileira tem ótimos exemplos, que esses exemplos precisam ser conhecidos. E se hoje a agricultura do Brasil é importante para o mundo, nos próximos 30 anos vai ser muito mais. Por dia nascem entre 236 mil pessoas no mundo.
Então, a cada dia a gente tem mais pessoas para alimentar e o Brasil é um dos únicos países no mundo que pode aumentar a produção de maneira sustentável. E por falar em técnicas para melhorar a produção de alimentos, essa semana acontece a primeira edição da Exalc Show, feira de inovação tecnológica para o agronegócio sustentável. Bom, falar da Exalc é como se falasse do Vale do Silício da inovação e tecnologia na agricultura. A Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é uma referência mundial e é exclusivamente a maior estudiosa de agricultura tropical. Pois é, na próxima terça e quarta, dias 10 e 11, será possível conhecer um pouco das pesquisas e dos trabalhos desenvolvidos no campus em Piracicaba. É uma feira inovadora. Eu não conheço nenhuma feira igual, são vários eventos dentro do mesmo evento. Não é uma feira comercial, uma feira que propõe, dentre vários objetivos, aproximar a academia do setor produtivo e vice-versa, que tem muito a ser aproximado, a ser interagido, com ganha-ganha para ambas as partes e promover a inovação. Como o Roberto Rodrigues diz, é um farol para o futuro. E é bem isso mesmo, que a gente quer discutir o futuro e ver as tendências. E agora a gente confere a agenda de eventos agropecuários programados para essa semana. Começou nesse fim de semana a 55ª Festa do Boi, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Uma das mais importantes feiras agropecuárias do Nordeste do Brasil, até o dia 15 de outubro. Começou ontem e vai até o próximo domingo, a Fena Oeste, em São Borja, a maior feira agropecuária do oeste do Rio Grande do Sul. E começa no próximo dia 10, a 20ª Expocop, Exposição Agropecuária e Industrial de Cornélio Procópio, no Paraná. Durante uma semana, a cidade de Avaré, a 300 quilômetros de São Paulo, se torna a capital do cavalo quarto de milha. A partir desta segunda até o próximo domingo, uma programação extensa com muitas competições vai mostrar toda a habilidade da raça em provas de trabalho e lazer. Mais de 1.300 competidores e 2.200 cavalos de todo o país participarão das provas no Parque de Exposições da EMAPA. São esperados mais de 40 mil visitantes. O quarto de milha surgiu nos Estados Unidos por volta do ano de 1600, a partir do cruzamento de cavalos trazidos pelos colonizadores espanhóis e ingleses com os cavalos dos indígenas. No Brasil, os primeiros animais chegaram em 1955. Segundo a Associação Brasileira de Criadores, ABQM, são mais de 500 mil animais registrados hoje no país. Voltamos a falar sobre o quarto de milha, mas agora em outra região do Brasil, especificamente no sul do Pará. Pois é, o repórter Murilo Carvalho foi lá conhecer um novo criatório de quarto de milha naquela região. A colonização do sul do Pará, com a fundação de dezenas de cidades, começou na década de 70 a partir de Marabá. Mas foi com o agronegócio, especialmente a pecuária de corte e o cultivo do cacau, que a região está se tornando uma das mais importantes fronteiras agrícolas do país. Atualmente, o rebanho bovino da região é dos maiores do Brasil, com cerca de 2,5 milhões de cabeças. As pastagens são muito boas e criadores experientes introduziram genética de qualidade, fatores que, somados, tornaram o sul do Pará uma referência na pecuária de corte. À medida que as fazendas foram se consolidando, os cavalos de serviço foram sendo também necessários. Em geral, animais mestiços, só mesmo para a lida no campo. Mas recentemente, criadores, especialmente paulistas, decidiram trazer para a região cavalos quarto de milha com muita qualidade. A minha história com o cavalo é bem antiga. Eu acho que eu crio cavalo desde quando eu estava na barriga da minha mãe, que ela ia ver corrida de cavalo. Então a minha história é bem antiga. Assim que eu mudei para cá, para Tucumã, as minhas netas, além de minhas filhas que competiam, eu achei as meninas do presidente aqui do Divino Galvão, a Tatiele, que gosta muito também. Então nós fizemos uma composição aqui no Sindicato Rural e estamos fazendo aqui de Tucumã hoje um polo que eu diria que tem um dos maiores bancos genéticos de quarto de milha aqui no sul do Pará, e eu diria que nós temos ele hoje aqui em Tucumã. Ou seja, a chegada de animais de tanta qualidade a esta nova região mostra que, com trabalho e boa vontade, o quarto de milha está se tornando um animal cada vez mais brasileiro, capaz de acompanhar esses pioneiros nessas novas e difíceis fronteiras agrícolas do nosso país.
algo interessante sendo produzido aí na sua região? Compartilhe então com a gente. O nosso e-mail é jornalismo@agrojornal.com.br. E se quiser assistir a esse agrojornal ou qualquer um dos anteriores, entre no nosso site agrojornal.com.br. Até lá. Uma ótima semana para você. Até o próximo domingo.